For the Christian, the reality of trial and affliction is as much a part of our lives as breathing. Para o cristão, a realidade das aflições e provações é uma realidade bem presente em nossas vidas. And you all know the reality of what I'm talking about. Todos vocês sabem da realidade do que eu estou falando. In your own lives, Em suas vidas, minor trials, provações pequenas and serious trials and difficulties. e provações e dificuldades muito sérias. They're a part of who we are, what we experience as Christians. Elas são partes de quem nós somos, do que nós vivemos como cristãos. They begin when we're very young. Elas começam até mesmo de nós. Skint knees, broken arms, Coisas físicas como braços quebrados, picked on by other children, picked on, bullied. Sofremos bullying como crianças, And as we grow up, they Yeah. simply become more difficult. e ao crescermos, essas provações continuam sendo difíceis. And so many of you here tonight have and are wrestled and wrestling with serious trials and difficulties. Então, muitos de vocês aqui certamente já experimentaram provações e estão experimentando provações no momento. Problems in your home, Problemas em casa, problems at work, problemas no trabalho, problems in the church. problemas na igreja, You have health problems. tem problemas de saúde. Some have cancer. Alguns têm câncer, Some have terminal diseases. alguns têm doenças terminais. Many of us are weak. Muitos de nós estamos fracos. Bodies racked with pain. Corpos que estão cheios de dor. Afflictions are a part of our lives. How do you respond? Aflições são parte da nossa vida. Como é que você responde a elas? So often our response is something like, well, with the child lashing out at another person, I hate you. Geralmente a nossa resposta é como uma criança que grita a outra pessoa, eu te odeio. Perhaps it's a minor interruption during the day or one more problem and you say, I really don't need this. Talvez é uma pequena interrupção durante o dia e você simplesmente diz, eu não preciso disso. Or you say, this really isn't fair. Ou você diz, isso não é justo. Do you realize that when you say, I don't need this, or it isn't fair, or I hate you, that ultimately you're talking about God? Você percebe que quando você diz essas coisas, isso não é justo, você está falando de Deus. You've addressed your frustration to a person or to things, but God is the one who stands behind these things. Você dirigiu a sua frustração a alguém, mas Deus está por trás disso tudo. God is the one who orders all of the affairs of our lives. Deus é aquele que ordena todas as questões das nossas vidas. And when we respond impatiently or in anger or with murmuring or complaining, we're really lashing out against God. E quando nós respondemos então com murmuração, reclamação, nós estamos na verdade gritando contra Deus. And with each temptation, with each trial comes as well temptations. E a cada provação vem também tentações. They're like a fork in the road. São como uma bifurcação na estrada. God brings our lives and things into our lives, into difficulties and trials. Deus traz essas provações e dificuldades às nossas vidas. He wants us to learn from those things and to respond to Him in particular ways. E Ele quer que nós aprendamos dessas coisas e respondamos adequadamente. But with each trial will come temptations from Satan and demons to take a course of sin. Mas a cada provação, então, vem as tentações de Satanás e de demônios para pecarmos, To murmur or complain or to compromise. para murmurarmos, reclamarmos ou negarmos a fé. And so tonight I want to look at the scripture with you in the life of Job that we might learn better how God would have us respond to our trials and afflictions. Então, nessa noite, eu quero olhar para a vida de Jó, para a Bíblia, e saber como podemos responder melhor às aflições e às provações. This is the second photograph of Job. Essa é a segunda fotografia de Jó. Last night we saw Job's photograph, the picture of a godly man.
Ontem à noite nós vimos a fotografia de Jó como um homem piedoso. We saw the personal piety that each of us should have. Vimos a piedade pessoal que cada um de nós deve ter. We're to be blameless, upright, fearing God, turning away from evil. Devemos ser íntegros, retos, tementes a Deus e nos desviando do mal. And that piety works itself out in many ways in public, but particularly we looked at our family piety and our social piety. E essa piedade ela se desenvolve particularmente, mas também publicamente na família e na sociedade. Tonight we look at Job to see the portrait of how a godly person responds to trials. Então nós veremos hoje o retrato de Jó em como uma pessoa piedosa responde às provações. We'll be looking at Job 1 verse 6 through 2 verse 10. Veremos isso em Jó, capítulo 1, a partir do versículo 6, passando pelo capítulo 2, 10. até o versículo 10 do capítulo 2. Jó 1, a partir do versículo 6. Just read chapter 1 right now. 6 through 10. 6 to the end. Então agora eu lerei o capítulo 1 dos versículos 6 até o final do capítulo. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas pasciam junto a eles, e de repente deram sobre eles os sabeus, e os levaram, e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e suas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento da banda do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. We first look at round 1 of Job's trials. Nós vemos agora então o primeiro round das provações de Jó. The writer gives us the background of what occurred. Então nós temos aqui o background, o contexto do porquê tudo aconteceu. He lifts the veil of heaven and allows us to glance a scene in the throne room of God. Ele tira o véu dos céus e nos dá aqui uma imagem do lugar onde Deus habita. God is holding court. A corte santíssima de Deus. And his angels come to report to him with respect to their various activities. E os anjos vêm até Deus então para trazer um relatório de suas atividades. And we learn that God compels Satan also to come to court and to give a report.
E nós vemos aqui Deus chamando a Satanás também para trazer um relatório. God inquires about his activity. Deus pergunta a ele sobre a sua atividade. He answers very evasively. E ele responde de forma evasiva. He says that he's simply been wandering about here and to on the earth. Ele simplesmente diz que está por aí a rodear a terra e passear por ela. At this point, God lays down a challenge. Nesse momento, Deus faz um desafio. He says, Satan, in all of your walking about, have you noticed my servant Job? Deus diz, Satanás, por toda a sua andança aí pela terra, você reparou no meu servo Jó? You know there is no one like him on the earth. Você sabe que não há ninguém como ele na terra. He's upright, he's righteous, he fears me, he turns away from evil. Ele é íntegro, reto, ele teme a mim, ele se desvia do mal. Now God knew exactly what he was doing. Deus sabia exatamente o que ele estava It's fazendo. like rubbing salt in somebody's cut. É como passar sal no corte, na ferida de alguém. He knew that Satan would bristle. Ele sabia que Satanás ia se enraivecer. He'd want to have that Job. Ele queria ter aquele Jó. And so Satan responds, Então Satanás responde, oh God, he's only this way because you protect him. Deus, ele só é assim porque você o protege, o Senhor o protege. You've bought him. Você o comprou. You've hedged him in. Você cercou ele de bênçãos. If you cast him off, he would curse you. He would deny you. Se você o abandonar, ele vai lhe negar. The name Satan means adversary. O nome Satanás significa adversário. Satan is the adversary of God and his people. Satanás é o adversário de Deus e de seu povo. The other name of Satan, devil, means slanderer. O outro nome de Satanás, demônio, diabo, significa acusador. And here, the fiend, the devil manifests both of these characteristics. E aqui, o Satanás está manifestando ambos essas características. He's opposed to God and God's purposes, Ele está se opondo a Deus e os seus propósitos, and he slanders Job. e ele acusa Jó. He says, God, Job's just a hypocrite. If you hadn't bought him, he wouldn't serve you. Ele diz, Deus, Jó é apenas um hipócrita. Se o Senhor não lhe tivesse comprado, ele já teria negado o Senhor. But you know really whom Satan is slandering. Mas nós sabemos bem quem Satanás está acusando. It's God, isn't it? O próprio Deus. He's saying to God, no one would love you for who you are. Ele está dizendo para Deus, ninguém lhe amaria por quem o Senhor é. No one would delight in you simply because of your delightfulness. Ninguém teria deleite no Senhor simplesmente por seu You deleite. got to buy people off. Você tem que comprar as pessoas. And that's exactly the response that God knew he would get from Satan. É exatamente essa a resposta que Deus sabia que teria de Satanás. Satan asks permission to afflict Job. Satanás pede permissão para afligir a Jó. And he said, put forth your hand, verse 11, touch all that he has, he will surely curse you to your face. E aí no versículo 11 ele diz, estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. And God says, behold, all that he has is in your power, only do not put forth your hand on him. E aí Deus responde no versículo 12, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. Satan leaves the throne room of God and immediately begins to develop his strategy. Satanás deixa então o trono de Deus, diante do trono de Deus, e vai realizar aquilo que ele foi proposto a fazer. He carefully puts together a well-crafted plan. Ele cuidadosamente planeja algo. He's going to attack Job as God gave him permission in everything that he had. Ele vai atacar Jó exatamente em tudo aquilo que Deus deu permissão a ele. In his possessions, Nas suas posses, in his family. na sua família. And so he puts together a plan of 2 attacks at the hands of humans and 2 natural calamities. Então ele faz um plano, 2 ataques por mãos humanas e 2 ataques por calamidades naturais. And he orchestrates all of this to take place within a very brief period of time on the very same day. E ele organiza isso tudo para acontecer num período curto de tempo. 2 attacks by human agency. 2 ataques pela agência humana. We first read of the Sabians. Primeiro nós lemos a respeito dos sabeus. The Sabians were a marauding, raiding tribe that lived to the east of the land of Uz.
Os sabeus eram uma tribo que invadia terras e vinha do Oriente. And more than likely, Job's livestock, his donkeys and oxen, were working in the part of his estate that would be closest to where they lived. E provavelmente, então, esse rebanho de Jó, ele trabalhava e pastava próximo de onde os sabeus vinham. For years, decades, they had never thought about bothering Job. Por anos, esses sabeus não tinham pensado em perturbar Jó. But now, under the tutelage of Satan, they, on this day, make their attack, kill all of the herdsmen and the plowmen, and steal all of the oxen and donkeys. Mas nesse exato momento, por influência de Satanás, eles invadem a terra, roubam o rebanho e matam os servos. And Satan allows one man to escape. Mas Satanás permite que um homem escape. Now, the other side of Job's estate, toward the north, Mas para outro lado das posses, das terras de Jó, para o lado do norte, there was a tribe called the Chaldeans. havia uma tribo chamada os caldeus. And they noticed Job's camels were close to their territory. E eles perceberam que os camelos de Jó pastavam ali perto de sua terra. So the very same day, Então, no mesmo dia, they divide into 3 bands, eles se dividiram em 3 bandos, swoop down upon the herdsmen, kill all of them but one, se espreitaram ali entre os servos, mataram a todos exceto um and steal all the camels. e roubaram todos os camelos. Now, while this is happening, Job's sheep herd is someplace else in his gigantic estate. Enquanto isso está acontecendo, outros pastores estão numa outra localidade das grandes terras de Jó, And there's this terrible lightning storm e vem uma grande tempestade com relâmpagos, with the lightning coming down vertically and then leaping across the ground. com um relâmpago vindo do céu verticalmente e se espalhando horizontalmente, Killing all the sheep, matando todas as ovelhas, all the shepherds, todos os pastores, but one. exceto um. Now, while that's happening, in another part of the estate, Enquanto isso está acontecendo num outro lugar das terras de Jó, in the house of the oldest brother, na casa do irmão mais velho, Job's children are having one of their parties. os filhos de Jó estão tendo uma de suas festas. They've come together to enjoy each other and to celebrate the goodness of God. Eles se encontram para celebrar as bênçãos de Deus. And as they are feasting, E enquanto estão festejando, a tornado moves across the plains, um tornado passa por onde eles estavam. takes the house and just tears it apart, Destrói a casa onde estavam, killing all of the children, matando todos os filhos, all of the household servants, todos os servos domésticos, but one. exceto um. Now, we can tell from the account that all of this happened almost simultaneously. Então nós podemos dizer pelo relato que tudo isso aconteceu quase que simultaneamente. Think for a moment about the nature of these trials, Pense um pouquinho a respeito da natureza dessas provações. the suddenness of them. Quão repentinas elas foram. There was no way to anticipate these things would happen. Não havia como antecipar que essas coisas aconteceriam. There were no warnings. Não houve um aviso. It would be as if you had gone to the doctor just for a checkup. É como se você fosse ao médico para um check-up normal. You have no symptoms of anything wrong with your body. Nenhum sintoma, nenhuma coisa errada no seu corpo. And he tells you that you have cancer and you've got about 3 months to live. Mas ele diz para você ali que você tem 3 meses de vida porque tem um câncer. That's how this came upon Job. É assim que essas notícias vieram para Jó. It was the high day of the family life. Eles estavam em prosperidade. The chief feast of the year at the elder brother's house. A festa principal do ano estava acontecendo. Everybody's happy, Todo mundo estava feliz, basking in the goodness of God. celebrando as bondades de Deus. And suddenly, E de repente, everything is stripped away. tudo é tirado deles. The trial is comprehensive. As provações, elas são abrangentes. Satan said, take away his possessions and he will curse you.
Satanás disse: tire as suas posses e ele vai amaldiçoá-lo. He takes all of Job's possessions, Ele tira todas as posses de Jó. all of Job's field hands, Tudo que estava no campo de a Jó. large majority of Job's household servants. Seus servos do campo, seus servos da casa. But you know how it is with us. If we went bankrupt, we lost our business, we would say, at least I have my health. Mas Not- você at least I have my family. Mas você sabe como nós respondemos se perdemos o nosso dinheiro? Nós respondemos: pelo menos eu tenho a saúde ainda, pelo menos eu tenho a minha família. But Job didn't have the solace of family either. Mas Jó não tinha nem mais a sua família. It was all taken away. Tudo foi tirado dele. And notice in the third place the unrelenting nature of the trial. E vejam como essas provações, elas acontecem como que uma atrás da outra. This is the reason that Satan left one person alive in each of the afflictions. É por isso que Satanás deixa uma pessoa viva em cada uma das provações. One of the plowmen or herdsmen escapes the attack of the Sabians, Um dos servos foge do ataque dos sabeus. and he hurries to Job. E ele se apressa a ir a Jó. He says, the Sabians have come and killed all the other herdsmen and stolen all of your oxen and your donkeys. E ele diz: os sabeus mataram todos os servos e roubaram todos os bois e jumentas. He has not finished his report before the next one comes running in and panting. Ele não acabou ainda de falar isso quando um outro vem e chega. Oh, Job, there's been an awful lightning storm. Jó, um relâmpago caiu It destroyed all of the shepherds and all of the sheep, and I only have escaped. e destruiu todos os pastores e todas as ovelhas, só eu consegui escapar. You see, Job is being overwhelmed. Jó está ficando impressionado. He has no time to gather his wits, Ele não tem tempo para pensar no que está acontecendo. no time to reflect. Não tem tempo para refletir. Here comes the third one. Aqui vem o terceiro. Job, the Chaldeans formed 3 bands and raided and killed all of the herdsmen and stole all the camels, and I only escaped. Jó, os caldeus vieram em 3 bandos, acabaram com tudo, roubaram os camelos, só eu escapei. Now he's gasping like a drowning man. E agora ele está agonizando como um homem que está se afogando. When a person is drowning in the ocean, Quando alguém está se afogando no oceano, they come up and they gasp for breath. eles sobem à superfície e tentam respirar. And just as they gasp for breath, another wave pounds on top of them and drives them back under. E ao tentar respirar, vem uma outra onda e os encobre novamente. They come up again, E aí sobe novamente. pounded down again. E aí levado para baixo novamente. Finally, they drowned. Até que se afoga. That's what happens to Job, isn't it? O que está acontecendo com Jó não é. The unrelenting nature. Uma coisa que acontece atrás da outra. And the third servant has not finished his report when here comes the fourth. E o terceiro servo não terminou ainda de falar, vem um quarto. Oh, Job, Oh, Jó, all of your sons and daughters have been killed. Jó, todos os seus filhos morreram. All of the household servants. Todos os servos domésticos. I only have escaped. Só eu escapei. You see the black wisdom of Satan? Você vê aqui a sabedoria de Satanás. How he so carefully orchestrated this attack. Como ele orquestrou nos mínimos detalhes esse ataque. But understand, he's doing something else as well. Mas entenda, ele está fazendo algo a mais aqui. He's not sitting back watching. Ele não está só assistindo. He has orchestrated. Ele mesmo orquestrou. He has secretly moved in the hearts of the Sabians and the Chaldeans, tempting them. Ele secretamente entrou no coração dos sabeus e dos caldeus, tentando-os. And now he's whispering in Job's ear. E agora ele está sussurrando nos ouvidos de Jó. Some way communicating to his subconscious. De uma certa forma, comunicando ao seu subconsciente. Job, Jó, what kind of monster is this God that you serve? que tipo de monstro é esse Deus que você serve? Would any loving and good being do this to a faithful servant like you? Algum ser bondoso faria isso com um servo fiel como você?
You're known for your righteousness. Você é conhecido pela sua justiça. You're known as the man that fears God. Você é conhecido como o homem que teme a Deus. This is how he repays you. E é assim que ele paga a você? Curse him. Amaldiçoe-o. Deny him. Negue-o. Turn away from him. Deixe ele para lá. Now, you surely understand that temptation would have had great power. Você consegue entender que aquela tentação tinha grande poder, grande força. Job has not had time to meditate, Jó não teve tempo para meditar, to collect his wits. para pensar sobre o que estava acontecendo. He's staggering in pain, Ele está sofrendo em dor. and Satan is enticing him to curse God. E Satanás está intimando a ele para amaldiçoar a Deus. And that's what Satan does in our afflictions. E é isso que Satanás faz nas nossas aflições. In both the Hebrew and Greek, the same word is used for trial and temptation. Tanto no hebraico quanto no grego, a mesma palavra é usada para provação e tentação. Because our trials are always going to be an occasion of temptation. Porque as nossas provações sempre serão uma ocasião para a tentação. The temptation does not come from God, Tentação não vem de Deus, but God does intend the temptation to come. mas Deus intenciona que a tentação venha. It's part of the trial. É parte da provação. But as the trial comes, Mas quando a provação vem, the temptation then to deny God or to compromise or to murmur and grumble a tentação de negar a Deus ou de murmurar ou reclamar, God calls us to a path of obedience and submission. Deus nos chama a um caminho de obediência. He wants us to respond always according to Scripture and biblically. Ele quer que nós sempre respondamos de acordo com a palavra dele. That's the great difficulty. E essa é a grande dificuldade. And so often you and I do murmur and grumble and compromise and make sinful choices. Geralmente, nós murmuramos, reclamamos, negamos a fé e pecamos. But let's look at Job's response. Mas vamos ver a resposta de Jó. And we see in the first place that he does lament and mourn and grieve. E nós vemos aqui num primeiro momento que ele se lamenta, que ele se entristece. And so we read that he tore his robe in verse 20 No versículo 20, então, nós lemos que ele rasga o seu manto and shaved his head. e rapa a cabeça. In Job's time, those were cultural expressions of how one expressed grief and mourning. Na época de Jó era assim que se manifestava tristeza. And God wants you to understand that when you go through deep and dark trials, that it is not wrong to mourn. E Deus quer que você entenda que em momentos de provações terríveis não é errado se lamentar. It's not wrong to grieve. Não é errado se entristecer. It's not wrong to express our grief and sorrow and wonders to God. Não é errado expressarmos a nossa tristeza a Deus. We have a whole group of psalms called Lamentations. Nós temos um grupo de salmos chamados Lamentações. And they're given to us by the Holy Spirit so that we will learn that we may, as well as how we may, express our griefs and sorrows and disappointments to God. E são dados a nós pelo Espírito Santo para nos ensinar a expressar a Deus a nossa tristeza, a nossa lamentação, o quanto estamos desapontados. Almost all of the Lamentations end with a word of hope. Quase todas as lamentações nos salmos terminam com uma palavra de esperança. But there's one that doesn't. Mas há um que não termina. Psalm 88. Salmo 88. Psalm 88, the psalmist begins crying out to God day and night. No Salmo 88, o salmista começa clamando a Deus dia e noite. He says in verse 3, "My soul has had enough troubles. My life has drawn near to Sheol." Ele diz no versículo 3, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira da morte.
Verse 6, you put me in the lowest pit, in dark places, in depths. Versículo 6, puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Verse 13, but I, O Lord, have cried out to you for help, and in the morning my prayer comes before you. O Lord, why do you reject my soul? Versículos 13 e 14, mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma? And he concludes. E ele conclui, In verse 18, you removed lover and friend far from me, my acquaintances are in darkness. versículo 18, para longe de mim afastaste, amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Now this psalm is here because some of you have or are experiencing these things. Esse salmo, então, aqui, pode se identificar com algo que vocês estão passando nesse momento ou já passaram. In the darkness of grief and depression, you cry out to God and there seems to be no answer. Na profundidade da tristeza e da depressão, vocês clamaram a Deus, mas pareceu não haver resposta. And God has put this here so you will realize that you're not alone. E Deus coloca esse salmo aqui, então, para que você perceba que você não está sozinho. And He does understand, E Ele compreende isso. and He will eventually intervene. E Ele vai intervir na sua vida. But there's another important reason, and very useful for us in the darkest of our trials. Mas há uma razão especial para nós no mais escuro das nossas provações. Because you see, this psalm is also a prophecy of the Lord Jesus Christ. Porque esse salmo é uma profecia a respeito de Jesus Cristo. And so much of it fulfilled in His own experience. E boa parte dele cumprida em sua própria experiência. Verse 8, you have removed my acquaintances far from me. You've made me an object of loathing to them. Versículo 8, apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. In verse 18, you removed lover and friend far from me. My acquaintances are in darkness. E o versículo 18, para longe de mim afastaste amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. As our Savior went through His sufferings Enquanto o nosso Salvador passou pelos seus sofrimentos, in the Garden of Gethsemane, ali no jardim do Getsêmani, in the betrayal, the trial, com a traição e as provações, and on Calvary's cross, e na cruz do Calvário, He had no light. ele não tinha nenhuma luz. He was cast off and rejected. Ele foi abandonado e rejeitado. But this psalm speaks to us of Him, that in the darkest of our trials, we'll remember what He did for us. Então esse salmo nos lembra que na maior escuridão das nossas provações, nós devemos nos lembrar pelo que ele passou. He was delivered for us, Ele foi liberto por nós. and in Him we will be delivered. E nele nós seremos libertados. So we may express our grief to God Então sim, nós podemos expressar a nossa tristeza a in Deus strong language, em linguagem forte, but always with faith and humility. mas sempre em fé e humildade. And we also may, in our grief, express our pain and grief to our friends. E no nosso sofrimento nós podemos demonstrar a nossa dor aos nossos amigos. Solomon writes in Proverbs 17, verse 17. Em Provérbios 17, Salomão escreve: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. A friend, a brother, is for times of adversity. Um irmão, um amigo, é para tempos de adversidade. And God has given friends and family to us to be those to whom we may go and pour out our hearts and our griefs and our longings. E Deus nos deu amigos e família para em tempos assim buscarmos a Ele e expressarmos a nossa dor, a nossa tristeza. And so in Job's expression of grief and mourning, the Spirit teaches us that God hasn't made us out of steel. Então, na expressão do sofrimento de Jó a Deus, Deus nos ensina que nós não fomos feitos de aço, That it is proper to mourn, que é próprio a nós lamentarmos, to express our grief. expressar a tristeza. We're not to pin it up inside of us, Não é para guardar isso dentro de nós, grit our teeth and press on through it. ranger os dentes e continuar. No, we'll cry.
Não, a gente vai chorar and we'll cry out, why? e dizer por quê. And we'll pour out our fears and our longings. E colocar então diante de Deus os nossos medos. And that's not dishonoring to God. E não é desonra a Deus. But notice as well that Job was moderate in his expressions of Veja grief. como Jó foi moderado nas suas expressões de tristeza. He didn't go crazy. Ele não ficou louco. He didn't do like pagans and cut himself and wail with crying and shouting. Ele não fez como alguns gentios que se cortam em momentos assim ou ficam histéricos. No, he expressed his grief in moderation. Ele expressou a sua tristeza com moderação. And we must do that as well. E devemos fazer isso também. And the Apostle Paul points us to the return of Christ and the resurrection so that we will not grieve as those who have no hope. O apóstolo Paulo então nos aponta para a nossa esperança na ressurreição e no retorno de Cristo, para que nós não nos entristeçamos como os que não têm esperança. Notice then Job's response to God. Vejam então a resposta de Jó para com Deus. He worships. Ele o adora, He fell to the ground and worshipped. lançou-se em terra e adorou. He confessed three things. Ele confessou três coisas. In the first place, he confessed that life is more important than possessions. Na primeira confissão, ele diz que a vida é mais importante do que as posses, Even than family. mais do que a família. He shows here proper Christian contentment. Ele mostra aqui o apropriado contentamento cristão. Naked I came from my mother's womb, and naked I shall return there. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Words echoed by the Apostle Paul in 1 Timothy chapter 6, verse 7. Palavras que são utilizadas pelo próprio apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 6. We must not hold to anything in this life with a death grip. Nós não podemos nos apegar a nada nesse mundo como se fosse a última esperança. We're to hold lightly to our joys, our pleasures, our loves, our possessions. Nós precisamos ter essas coisas de forma leve, as coisas materiais. We have them but for a period of time. Nós as temos por um período de tempo apenas. And when we die, we will not take them with us. E quando morrermos, não as levaremos conosco. And so we need something more important than possessions and even family. Então nós precisamos de algo mais importante do que as posses e até mesmo a família. God must be our great delight. Deus deve ser o nosso grande deleite. We must learn to confess with the psalmist in Psalm 73. Nós devemos aprender a confessar como o salmista no Salmo 73. He was tempted to envy even the wicked, Ele foi tentado a ter inveja do mal, but he got his senses restored. mas ele teve os seus sentidos recobrados. And he makes this great concluding confession in verses 25 to 28. E nos versículos 25 a 28 do Salmo 73, ele conclui da seguinte forma: Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. You see, if this is our attitude, Se essa for a nossa atitude, then we can survive any trial or affliction, então nós vamos sobreviver qualquer aflição e provação. because God is our chief delight, Porque Deus é o nosso principal deleite, our portion, a nossa porção, our inheritance. a nossa herança. And no one or no thing can take that away from us. E ninguém ou nada pode tirar isso de nós. Next, Job confesses the sovereignty of God. Em seguida, Jó confessa a soberania de Deus. So he says, the Lord gave and the Lord has taken away. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. It's not that he didn't think the Sabians and the Chaldeans were guilty. Não é que ele não achava que os caldeus ou sabeus não eram culpados, But Job knew God well enough to know
that nothing could enter into his life that was apart from God's good plan. Mas Jó já conhecia Deus o suficiente para saber que nada aconteceria na vida dele sem que Deus estivesse por trás disso. It was God's intention Era a intenção de Deus that these men attack him, que esses homens o atacassem, murder and steal. assassinassem e roubassem. It was God's intention Era a intenção de that Deus the lightning storm strike and destroy sheep and shepherd. que o relâmpago viesse e destruísse animais e pastores. Yes, it was God's intention Sim, era a intenção de that the Deus storm destroy his beloved children que o temporal, que o tornado destruísse seus filhos queridos and his beloved servants. e os seus servos queridos. Dear friends, there's nothing more comforting, nothing better designed to give us strength in the midst of trials than the realization of the sovereignty of God. Queridos, não há nada mais confortante, nada que nos ajuda a entender melhor provações e aflições do que a soberania de Deus. To know that whatever my God ordains is right. Saber que tudo que Deus ordena é o certo. And it is so liberating. É tão libertador. When I worked through this section in Job, I went through a major change in my own attitude about life. Quando eu estudava a respeito dessa parte em Jó, eu estava passando por uma mudança muito grande na minha vida. For when one is gripped by the sovereignty of God, Mas quando alguém é tomado pela soberania de Deus, that person cares much less about casting blame on other people. essa pessoa não se preocupa tanto em culpar os outros. It doesn't mean that people are not guilty, Não significa que eles não sejam culpados, thoughtless, sem culpa, sem mancha, selfish. egoístas. I came to this great realization that not a thing enters my life apart from God's design. Mas eu percebi que realmente nada acontece na minha vida sem que seja o desígnio de Deus. That's what sustained Job. É isso que sustentou Jó. And that's what will sustain you and me in our darkest hours. É isso que vai sustentar a você e a mim nas nossas horas mais escuras. The third thing that Job confesses is God's covenant A faithfulness. terceira coisa que Jó confessa aqui é a fidelidade pactual de Deus. The end of verse 21, blessed be the name of Jehovah. Final do versículo 21, bendito seja o nome do Senhor. Now, I'm not sure that Job used the name Jehovah. Eu não tenho certeza se ele usou o nome Jeová. That name, as the covenant name, was revealed later to Moses. Esse é o nome pactual de Deus que é revelado mais tarde a Moisés. But Job knew that his God was the covenant God. Mas Jó sabia que seu Deus era o Deus do pacto. And the name of God is that by which he has revealed himself to us. E o nome de Deus é aquilo pelo qual ele se revela a nós. And so it wasn't simply that God was sovereign that comforted him. Então não era só o fato de que Deus era soberano que o confortava. No, he was faithful to his covenant with his people. Não, mas também que ele era fiel ao pacto com o seu povo. His sovereignty was full of love and tenderness and kindness. A soberania, o seu amor, a sua bondade. He was accomplishing his purposes in Job's life according to his covenant. Ele estava cumprindo os seus propósitos na vida de Jó de acordo com o seu pacto. And so, fortified Então, fortificado with a sense of contentment and sovereignty and faithfulness, com esse sentimento de contentamento, fidelidade, Job was victorious. Jó foi vitorioso. And we read in verse 22, through all this Job did not sin, nor did he blame God. E nós lemos no versículo 22, em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. But this victory leads to round 2. Essa vitória nos leva ao segundo round. And once again, the angels come to give their reports. God compels Satan to come in. Mais uma vez, então, os anjos vêm trazer o relatório e Deus conclama a Satanás para vir também. So read verses 1 through 10. E agora, então, Jó 2, de 1 a 10. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela.
Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Now, we're not supposed to taunt and flaunt those that we defeat. Nós não devemos humilhar aqueles que nós derrotamos. But that's exactly what God does with Satan. Mas é exatamente isso que Deus faz com Satanás. He says, I beat you. Ele diz: eu ganhei de você. Job defeated you. Jó ganhou de você. He says, Satan, Ele diz: Satanás, have you considered my servant Job? observaste o meu servo Jó? Well, there's none like him on the earth. Não há na terra semelhante a ele. He's upright, Ele é íntegro, blameless. He fears me. He turns away from evil, even though you enticed me against him. ele é reto, íntegro, temente a mim e se desvia do mal, ainda que você me incitou contra ele. You were convinced that if I let you have at him, that he would curse me. Você estava convencido de que se você fizesse aquelas coisas, ele blasfemaria. He didn't do that. Ele não fez isso. But Satan answered in verse 4, skin for skin. Yes, all that a man has, he'll give for his life. Mas Satanás responde no versículo 4, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Put forth your hand now and touch his bone and his flesh. He'll curse you to your face. Estende a tua mão agora e toca-lhe nos ossos e na carne, e blasfemarás contra ti. And God says he's in your power. Only spare his life. E Deus diz, ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. And so Satan attacks Job with a fearful, incurable, probably terminal illness. Satanás então aflige a Jó com uma doença provavelmente terminal, terrível, sem cura. We're told here that he was struck with boils from the top of his head to the bottom of his feet. Diz aqui que Jó sofreu de tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. We read many of the other symptoms throughout the book. Vemos outros sintomas por todo o livro. He had fever, Teve febre, aching joints, juntas doloridas, insomnia. insônia. When he did sleep, he had nightmares. Quando dormia, tinha pesadelos. He had foul breath that his wife couldn't stand, Até mesmo mau hálito que sua esposa não podia suportar. and he was depressed. E se deprimiu. And he had no morphine, E não tinha morfina, no pain pills. nenhum remédio contra a dor. For comfort, he sat in a pile of ashes and scraped himself with a broken piece of pottery. Para se confortar, ele sentou em cinza e tomou um caco para se raspar. I cannot imagine anything more dreadful or painful than that Job suffered. Eu não consigo imaginar algo mais terrível do que aquilo que Jó estava experimentando. Now again, Satan would be whispering in Job's ears, Mais uma vez, Satanás estaria sussurrando nos ouvidos de Jó, the same innuendos, suggestions, fazendo sugestões that no good God would do this. que nenhum Deus bom faria isso. He doesn't love you. Ele não te ama, Curse him and die. amaldiçoe-o e morra. But now, Satan enlists a helper. Mas agora, Satanás usa um ajudante.
and Job's beloved wife comes alongside him. E a amável esposa de Jó vem para ele. And she says to him in verse 9, "Do you still hold fast your integrity? Curse God and die." E diz no versículo 9: ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Now, Mrs. Job gets a lot of bad publicity. Aqui a senhora Jó tem uma imagem muito negativa. We tend to forget that she lost all of her possessions, Nós temos a tendência de esquecer que ela perdeu todas as suas posses, all of her servants, todos os seus servos, her children. seus filhos. And she sees her husband now in excruciating, incurable pain. E ela está vendo o próprio marido agora em uma dor insuportável, provavelmente incurável. And many of us have experienced that we would do anything. We can take the pain ourselves, but when a child or a spouse is suffering and we can't do anything, you know that helpless feeling. Mas a gente geralmente reage bem às nossas dores, mas quando alguém que nós amamos está sofrendo, nós nos sentimos sem poder fazer nada. Nevertheless, she became a temptress. Apesar disso tudo, ela se tornou alguém que tentou a Jó. She uttered aloud the very thoughts that Satan was putting in Job's mind. Ela falou em alta voz aquilo que Satanás estava sussurrando para Jó. It should have been the victorious blow for Satan. Deveria ter sido o ataque vitorioso de Satanás. But notice Job's response. Mas veja a resposta de Jó. I marvel at his tenderness and his patience. Eu fico maravilhado com o seu carinho e com a sua paciência. He didn't lash out in anger against his wife. Ele não exagerou, não foi agressivo com sua esposa. Again, we know what we do when we hurt ourselves. You hit your thumb with a hammer and you yell at your child or your wife as if they had something to do with it. Nós sabemos que quando nós batemos o martelo no nosso dedo, a gente grita com a esposa, com os filhos, como se eles fossem os culpados. That's our sinful nature. Essa é a nossa natureza pecaminosa. Look at his patience. Mas veja a paciência de Jó. And note carefully, men, he does not call his wife a fool. Vejam que ele não chamou a sua esposa de doida. He speaks to her gently and tenderly Ele fala com ela gentilmente e carinhosamente. and teaches her. E a ensina. You speak as one of the foolish women speaks. Shall we indeed accept good from God and not accept adversity? Você fala como uma doida falaria. Não receberíamos também o mal de Deus? Again, he fortifies himself with the realization that God is wise and sovereign and loving. Mais uma vez ele se fortifica então com a ideia de que Deus é sábio, soberano e bom. The God who blesses has the right to afflict. O Deus que abençoa também tem o direito de trazer o mal. As we revel in the one, we must acquiesce in humble submission to the other. Ao nos deleitarmos em um, nós devemos nos submeter ao outro. And all this, we're told again that Job did not sin with his lips. E mais uma vez nos é dito que Jó não pecou com os seus lábios. And so you see the photograph. Então você vê a foto. Here is a righteous man Aqui está um homem justo, suffering grievously. sofrendo tremendamente. In his sufferings, being attacked by Satan and tempted to deny God. Em seus sofrimentos, sendo atacado por Satanás e sendo tentado a negar a Deus. His sufferings exceed that of all human beings except one. Seus sofrimentos excedem a qualquer outro sofrimento, exceto por um. Only our Savior Só o nosso Salvador would have suffered more and more unrighteously than Job did. sofreria mais do que ele sofreu e injustamente. But Job is a picture then of the Savior. Jó era uma figura do Salvador. He was God's champion, Ele era o campeão de Deus. and he is a picture of the Lord Jesus Christ. Ele é uma figura do Senhor Jesus Cristo. But in him, the Holy Spirit teaches us how to respond to our trials. Então nele o Espírito Santo nos ensina a como responder às nossas provações. And we begin with the very first step that recognizes that not a thing enters our lives apart from God's good pleasure. Então o primeiro passo é reconhecer que nada entra em nossas vidas sem que isso seja de acordo com
a vontade de Deus. And we then must submit, E aí nós devemos nos submeter, not in anger, não com raiva, but in humble, loving submission. mas numa submissão humilde e amorosa. We must recognize that with the temptation, with the trial will come the temptation. Nós devemos perceber que com a aprovação vem a tentação. And guard our hearts against the E temptations. proteger os nossos corações contra a tentação. And seek by God's grace to respond biblically. E buscar a graça de Deus para respondermos biblicamente. And revel in the sovereignty of God. E nos maravilharmos na soberania de Deus. Revel in it, rejoice in it, delight in it. Nos regozijarmos, nos deleitarmos nisso. And seek then the lessons that God has designed for you. E buscar então as lições que Deus pretende para nós. Job had lessons to learn. Jó tinha lições para And aprender. at the end of the book, we'll see how he learned those lessons. No final do livro, nós veremos como ele aprende essas lições. And God has lessons for every one of you in every little trial and every serious trial. E Deus tem lições para cada um de vocês em cada uma das provações. Let us be humble and seek from God to teach us that which He has designed for us in our trials. Sejamos humildes e busquemos então aprender as lições que Deus mesmo determina para nós That nas they might provações. then be turned to our profit Para que as provações se transformem em proveito para nós. and then worship Him. E nós o adoremos. Kiss the hand that strikes you. Beijar a mão que lhe bate. Adore Him. Adore-o. He can do nothing wrong, Ele não fez nada errado. and He loves you perfectly. E Ele lhe ama perfeitamente. That's why He says that all things work together for good to those that love Him and are called according to His purpose. É por isso que Ele diz que todas as coisas cooperam para aqueles que cooperam para o bem daqueles que o amam. And so in your pain, Então você tem dor, sorrow, tristeza, grief, infelicidade, despair, and depression, desespero, depressão. bow at His feet Humilhe-se, ajoelhe-se aos seus pés and bless His name. e abençoe o seu nome. And above all, look to Jesus Christ. E acima de tudo, olhe para Jesus. Only in Him can we learn to respond to our trials in this way. Somente nele nós podemos aprender a responder dessa forma. He who is God's true and final champion, Ele que foi o verdadeiro campeão de Deus, who completely defeated Satan que completamente derrotou Satanás and rose again victorious, e ressuscitou vitorioso, that we might be accepted by God, para que pudéssemos ser aceitos por and Deus, that we might be conformed to the image of God. para que pudéssemos ser conforme a imagem de Deus. Remember as well that He has suffered even Lembre-se- beyond what you suffer, Lembrem-se que ele sofreu muito mais do que qualquer um de nós pode sofrer. so He can help you. Ele pode lhe ajudar. He comes alongside of you. Ele vem ao seu auxílio. Job's a picture Jó é uma figura in the distance, na distância, in the scrapbook of the Bible. no rascunho da Bíblia. But Jesus lives, Mas Jesus vive and He has suffered, e ele sofreu so He comes alongside of you para que ele possa vir ao seu auxílio and will give you all the grace that you need. e dar toda a graça que você necessita. Seek in Him. Busque nele. Remember His promise. Lembre a sua promessa. There's no temptation taken you but such as is common to man. Não há tentação que lhe sobreveio que seja desumana. And God will, with the temptation, bring a way to escape that you may be able to bear E it. com a tentação, Deus trará o livramento. His grace is sufficient. A sua graça é suficiente. And understand as well that through trials, God is training you. Entenda também que pelas provações, Deus está os treinando. You boys and girls and young people need to understand this. Meninos, meninas, jovens aqui precisam entender isso. God begins with us with trials that are not so difficult. Deus começa nos mostrando, nos dando provações que não são tão difíceis. They seem very difficult at the time, Elas parecem difíceis no momento, but as you grow and look back on them in life, you will realize that they really weren't that significant. mas você cresce, amadurece, olha para trás e vê que elas não eram tão grandes assim. But
every trial Mas com cada provação is a preparation for a future trial. é a preparação para uma futura provação. And all of them together are preparations for heaven. E todas elas juntas são uma preparação para o céu. And so take the small things and learn to train your emotions Então pegue as coisas pequenas e treine as suas and to emoções think God's thoughts after him in the midst of your trials. para pensar os pensamentos de Deus após ele, no meio das provações. But I want to also speak tonight to those of you who are not Christians. Mas eu quero falar também a vocês essa noite que não são cristãos. Some of you perhaps are sitting here and kind of patting yourself on the back Alguns talvez estejam aqui dando um tapinha nas costas de vocês mesmos. because you really haven't suffered. Porque você não está sofrendo. You've not had any great difficulties. Você não passou por nenhuma dificuldade. And because of that, you just go through life thinking that all is well. E por causa disso, você está passando pela vida achando que tudo vai bem. You're probably the most cursed person of all Você talvez seja a pessoa mais amaldiçoada de todas. because God has given you over to your choices Porque Deus lhe deixou à mercê das suas próprias escolhas. and your behavior E o seu comportamento. and done nothing to put a roadblock in your way. E não fez nada para impedir isso. You are happily cruising straight into hell. Você está totalmente feliz a caminho do inferno. Few things are more dreadful than not having God intervene in our lives with trial and suffering. Poucas coisas são mais terríveis do que Deus não intervir em nossas vidas e impedir essas coisas a nós. So rather than congratulating yourself that all is well, you need to be filled with dread. Então, ao invés de estar se achando os tais por isso, você deve sentir muito medo That God has cast you off. que Deus te abandonou. But cry out to Him even now to have mercy, Mas clame a Ele agora, que Ele tenha misericórdia de você. and He will do so. E Ele fará isso. Now, others of you here tonight are not Christians, and Mas your life is miserable. Mas outros aqui essa noite, também não cristãos, cuja vida é miserável. And some of you might be like one of my family members who said to me, well, I've had my hell here on earth. Talvez você seja como um dos meus familiares que disse para mim, eu já tive o meu inferno aqui na terra. You don't know anything about suffering. Você não sabe nada a Not respeito the do suffering of sofrimento. hell. O sofrimento do inferno. You could be daily racked with pain. Você pode estar diariamente sofrendo dor. You could live in perpetual depression. Você pode viver em depressão perpétua. You could be bereft of all friends and all love. Você pode ser abandonado por todos os amigos. And none of that is anything but God's preliminary punishments to show you the awful reality of hell. E nada disso senão as preliminares do sofrimento que Deus tem preparado para o inferno. The great difference is A grande diferença é that for a Christian, as we've seen tonight, there's great joy and comfort in their trials. que para um cristão há grande felicidade e conforto nas provações. For you, there's nothing, Para você não tem nada, just the preview of só hell. a prévia do inferno. But again, you may escape Mas você pode escapar disso. if you will repent and cry out to the Lord Jesus Christ. Se você se arrepender e clamar a Jesus Cristo, Fly to Him right now. Fly to Him, refugie-se nele agora. and He will save you. Ele te salvará. Maybe not from physical pain. Não da dor física. You might not lose any of your problems, Talvez você não perca não se livre de nenhum dos seus problemas, except the most serious problem. exceto o mais sério dos seus problemas. Your trials will no longer be God's punishment. They'll be God's blessing. Suas provações não serão mais as punições de Deus, mas a sua bênção. And He will deliver you from the guilt and bondage of your sin. E Ele te libertará da culpa e da prisão do seu pecado. Amen. Amém.